Marcos capítulo 12, o versículo 23. Aqui Jesus está sendo interrogado pelos saduceus. Os saduceus, lembra, os saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Muitos deles não acreditavam em anjos. Muitos deles também não acreditavam nos outros livros, que não fosse a Torá, os 5 primeiros livros. Aceitavam os outros livros, mas diziam que era uma leitura normal. E eles começam aqui a questionar Jesus, né? Perguntando sobre a mulher que não deixou descendência do marido, então os irmãos assumiram. Eles perguntam, na ressurreição, pois, quando ressuscitar, e qual e deixa será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Então o irmão tinha que casar com a cunhada, né? Se ela morresse, se morresse o irmão sem ter dado filho a ele. E eles estão questionando, na ressurreição ela vai ficar com quem? E Jesus respondendo disse-lhe, porventura não errais vós em razão de não saberes as escrituras nem o poder de Deus? Então Jesus ele fala algo para homens que sabia, conhecia bem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Homens que faziam tudo ao pé da letra. E eles estavam ali questionando Jesus, porque eles tinham uma opinião formada. Então tem muitas pessoas, elas dizem assim, não, quando morrer acaba. O inferno aqui neste mundo. E não adianta você querer convencer essa pessoa, porque a Bíblia está falando, a Bíblia está dizendo, mas ela não acredita. Não adianta, você pode fazer o que for. Teve até uma pessoa que ela usou essa expressão, e conhece a Bíblia. Ela disse, olha, se rachar a minha cabeça e botar a Bíblia dentro, eu ainda não acredito. Porque de determinado assunto tem pessoas que não querem admitir. E eles estavam questionando, e Jesus ele diz aqui, e ele fala no versículo 25 de Marcos 12, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Jesus aqui, ele começa a relatar, ele começa a dizer, porque os anjos, e o mais engraçado é que eles acreditam na Torá, e Abraão fala que foi visitado por anjos. Sodoma e Gomorra relata que anjos estiveram lá. Jacó lutou com anjo, mas eles não acreditam. É o que Jesus ele diz em João 8 para os judeus. Jesus fala em João 8,45, mas quem dentre vós me convence de pecado? E eu vos digo a verdade, porque não credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus está dizendo para eles, está lá escrito, vocês não acreditam em anjos? Está lá escrito que Deus ele disse para Moisés, que não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Então muitas vezes as pessoas querem manter a sua posição. E Jesus está dizendo, Jesus ele está falando por quê? Quem está falando é alguém que veio, que sabe, que viu, que contemplou, e que foi até servido por anjo em Mateus capítulo 4, versículo 10. E ele diz aqui, versículo 26, e acerca dos mortos, que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Se você não acredita na palavra, se você não quer obedecer a palavra, se você não é um seguidor fiel, felizmente é o que Jesus está dizendo para eles aqui. Deus é Deus de vivo. E quem dá vida é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles homens ficaram furiosos com Jesus. Teve um homem, quando Jesus estava andando,
um discípulo disse: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Ele estava usando o pai para dar a desculpa de não seguir a Jesus. E Jesus diz: deixais que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aqui Jesus está falando das pessoas que não querem seguir, que não querem obedecer. Você não é obrigado a crer. Os saduceus não acreditavam, eles acreditavam que a ressurreição que se dava é quando o pai morria, né? Aí quando o filho casava, que tinha um filho, aquele filho era a ressurreição do pai. Era a ideia que eles tinham. Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Paulo disse: se Cristo não ressuscitasse, é em vão a nossa esperança. Então, se você realmente quer estar vivo para Deus, escute as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Fica a dica para você.